Deus marcial regrediu ao nível 2 capítulo 559. Bênção de Yggdrasil, em Seong Ji-han examinou atentamente o corpo de Kim Ji-hun. Apesar de receber a bênção, nenhuma alteração física significativa foi detectada. Ainda assim, uma vez que despertou a força às pessoas em todo o mundo e as fez receber o patrocínio da constelação, deve haver algo. Pensando nisso, Seong Ji-han abriu a janela de status. Então, o dom de afinidade entre espécies, sua classificação aumentou. O dom de afinidade entre espécies, que era de rank B, saltou para o rank SS. E na parte inferior da janela de status, uma nova seção para a bênção de Yggdrasil apareceu. Quando ele pressionou. Bênção do administrador, promove a integração de elfos e humanos. Essa explicação apareceu. Integração, acho que está relacionado à atualização do dom de afinidade entre espécies. Nesta época em que se tornar meio-elfo era determinado através de testes de aptidão. A afinidade entre espécies foi um presente essencial que aumentou as chances de se tornar um meio-elfo. Vendo que a afinidade entre espécies de classificação B de Kim Ji-hun subiu para a classificação SS. Parecia que haveria uma grande mudança para as pessoas comuns sem o dom, ou para aquelas com dons de baixa categoria. Pensando nisso, Seong Ji-han abriu seu smartphone e descobriu que era realmente caótico. Uau! Recebi a bênção e apareceu a afinidade entre espécies, rank BRR. Uau! O meu é rank ahahaha. Isso significa que podemos tentar ser meio-elfo no próximo teste de aptidão? Mas e quem já fez o teste de aptidão, não é um fracasso para eles? Ouvi dizer que agora eles farão isso mensalmente, independentemente do nível ou dos testes anteriores. Uau! A chance de se tornar meio-elfo aumentou muito de repente. Yggdrasil está elevando nossa espécie de humana a elfa. Mesmo aqueles sem dons agora tinham pelo menos afinidade entre espécies de classificação B. E o teste de aptidão, que era realizado em vez de um tutorial, agora dava aos humanos a oportunidade de fazer testes mensalmente. Esta foi claramente uma política para encorajar os humanos a se tornarem meio-elfos. Pessoas que ficaram desapontadas por não se tornarem meio-elfos receberam isso de braços abertos. Então eles estão concedendo esta bênção para a produção em massa de espadas azuis. A política em si não é ruim para mim. Quanto mais espadas azuis houvesse, mais stat blue eles coletariam. A bênção de Yggdrasil era algo que Seong Ji-han também poderia receber bem. Claro, haveria o efeito colateral de mais meio-elfos machos parecidos com ele aparecerem, mas isso não poderia ser evitado. Mas as condições são boas demais. Mesmo para um administrador, é possível um buff tão unilateral? Não era como se a população humana fosse apenas uma ou duas pessoas. Foi possível distribuir atualizações de classificação de presentes para 7 bilhões de pessoas? Tendo já administrado privilégios de administrador, Seong Ji-han sabia bem o quão grande era isso. Claro, Seong Ji-han era um administrador temporário. O administrador verde, tendo reinado durante bastante tempo como administrador também temporário, teria diferentes privilégios disponíveis, mas, ainda assim, mesmo para eles, dar tal buff deve ser bastante pesado. Enquanto Seong Ji-han estava pensando sobre isso, o administrador vermelho falou com ele. Experimente uma varredura detalhada dessa bênção. Uma varredura detalhada? Sim, mesmo para o administrador verde, conceder e melhorar presentes para toda a humanidade não é uma tarefa fácil. Pode haver itens ocultos não visíveis na superfície. Seong Ji-han, seguindo as palavras do administrador vermelho, realizou uma varredura detalhada na janela de status de Kim Ji-hun. Zing. Quando a luz vermelha tocou a janela de explicação que ele abriu. SSSSSS. Bênção do administrador. Promove a integração de elfos e humanos. Abaixo desta mensagem explicativa. Após um ano, a bênção será recuperada pelo administrador, convertida em força vital. O texto oculto foi revelado. Recuperado após um ano. E convertido em força vital. Isso mataria a maior parte da humanidade. É realmente esse o caso? Sim, uma bênção desta magnitude é muito mais valiosa do que a força vital dos seres humanos individualmente. Do ponto de vista de Yggdrasil, recuperá-lo dessa forma ainda seria uma grande perda. Alguns indivíduos excepcionais podem sobreviver tendo sua força vital retirada, mas não tenho certeza de quantos seriam. Seong Ji-han franziu a testa. Ele tinha a sensação de que tal bênção não seria dada de graça, e isso provava isso. Isto essencialmente transformou toda a humanidade em pessoas com apenas um ano de vida. Ainda assim, é impressionante, mesmo que seja recuperado depois de um ano, para decidir sobre tal investimento. Parece que o dano que você infligiu a ela foi muito significativo. Teremos que terminar isso antes do final do ano. Com esta concessão de presentes, se as espadas azuis forem produzidas em massa, a absorção do azul irá acelerar de acordo. Antes que passe um ano, a situação estará concluída. Seong Ji-han acenou com a cabeça com essas palavras. A razão pela qual eles estabeleceram um limite de tempo de um ano para seu lado deve ser porque eles pensaram que todo o azul da humanidade seria absorvido até então. A propósito, invadir planetas da Aliança se tornará mais inconveniente agora.
De fato, haverá muito mais espadas azuis do que antes. As forças inimigas que os operam também aumentarão. Para planetas de classificação inferior, talvez seja melhor dar uma volta antes que os testes de aptidão sejam implementados. Isso mesmo. Com o presente de afinidade entre espécies distribuído a toda a humanidade. E começando pelo menos no rank B, estava claro como o dia que meio-elfos machos que poderiam se tornar espadas azuis seriam produzidos em massa. Então o número de cavaleiros azuis empunhando essas espadas aumentaria. Então as invasões do Administrador Vermelho poderiam se tornar mais difíceis a partir do próximo mês. Antes disso, ele deveria invadir os lugares que pudesse. Seong Ji-han estava prestes a eliminar todos os rank B hoje com essa mentalidade, mas... Senhor Kim Ji-hun, o guarda-elfo, que estava quieto até agora, falou. Foram recebidas ordens para que todos os meio-elfos machos designados como alvos especiais de gerenciamento durmam. Agora? Sim, por favor, deite-se na cama. O guarda-elfo estava se preparando para usar magia do sono, provavelmente devido a uma ordem de emergência do governo colonial. Eu poderia ignorar isso e sair já que ela está sob a influência da Illusion Flame, mas... Mesmo que ele evitasse a magia do sono, o guarda-elfo perceberia isso como um sonho. No entanto, Sang Ji-han decidiu seguir obedientemente as palavras do elfo desta vez. Com Yggdrasil fazendo uma mudança tão grande hoje, deve haver algumas mudanças no Salão das Espadas que ele frequentava enquanto dormia. Em vez de deixar indiretamente essa mudança para Ariel experimentar, seria melhor ver com seus próprios olhos. Tudo bem, vamos fazer isso. Seong Ji-han moveu obedientemente o corpo de Kim Ji-hun para deitar na cama. Então, dormir. A magia do sono foi aplicada imediatamente e o corpo de Kim Ji-hun ficou mole. E logo, seu corpo, transformado em espada, foi convocado para o Salão das Espadas. Salão das Espadas. Neste local localizado em Nansan onde estava situado o governo colonial. O governador da aliança estava se curvando em um ângulo de 90 graus, de frente para um elfo. Ó Yggdrasil, estas são as espadas que gerenciamos especialmente. O elfo ao qual o governador se dirigia era Yggdrasil, com cabelos totalmente tingidos de verde. Ela concedeu bênçãos a toda a humanidade e veio pessoalmente à Terra para inspecionar o Salão das Espadas. Yggdrasil vindo pessoalmente à Terra. Tendo sofrido um grande golpe do Administrador Vermelho, ela estava aqui para cuidar pessoalmente dos espadas azuis para combatê-lo? Seong Ji-han a observou de perto de dentro da espada azul. Quer fosse um avatar e não seu corpo principal, ele não sentiu muita força vital dela. Ela provavelmente não conseguiu detectar Seong Ji-han dentro da espada azul de Kim Ji-hun naquele nível. Ainda assim, devo ter cuidado para não ser pego. Seong Ji-han escondeu sua presença com o vazio misturado na espada azul. E não muito depois. Entendo, não há muitos, mas onde está a espada que você diz que está crescendo? Está aqui. Etapa. Yggdrasil caminhou em direção à espada azul de Kim Ji-hun. Ela desembainhou a espada e... Swoosh. Acariciou-o algumas vezes com a mão. Seu desempenho é decente. Sim, apesar de sua alta compatibilidade, ela continua a crescer. Então é a espada na qual o governo colonial está mais focado. Eu também a examinei pessoalmente. O governador pessoalmente? Sim, eu estava curioso para saber por que apenas esta espada estava crescendo. Então observei. Embora observá-la de perto não tenha revelado nenhuma anomalia em particular. É mesmo? Deixe-me dar uma olhada. Tocar. Quando Yggdrasil bateu na espada azul com o dedo. A espada azul de Kim Ji-hun brilhou, revelando sua forma física. Yggdrasil olhou para ele e... sorriu. Posso ver porque o governador pensou assim. Ele se parece ainda mais com Blue. Ei. Essa também foi uma das razões pelas quais o examinei pessoalmente. Tenho certeza de que o governador o examinou minuciosamente. Mas eu deveria dar uma olhada também. Dizendo isso, ela bateu levemente no corpo de Kim Ji-hun com o dedo. Então, Fuoshi. O corpo de Kim Ji-hun de repente se espalhou em todas as direções. Seu corpo fragmentado, flutuando no ar. A partir da divisão da pele, carne e órgãos, os ossos estavam todos decompostos e flutuando. A decomposição que ela aplicou não era apenas física, ao que parecia. Até mesmo o Stat Blue que Kim Ji-hun possuía estava agrupado em luz azul, flutuando. O vazio também se revelou como pequenas manchas roxas. Tendo dito que examinaria Kim Ji-hun, o administrador verde que o fragmentou completamente. Não parou por aí, mas inspecionou de perto cada fragmento. O vazio. Foi isso que o dono da arena concedeu? Sim, está correto. Eu vejo. Talvez porque a origem do vazio fosse clara, ela seguiu em frente. Se eu não tivesse me escondido no vazio, poderia ter sido pego. Pensando nisso, Seong Ji-han observou os fragmentos de Kim Ji-hun passarem por uma inspeção detalhada. Depois de examinar minuciosamente tudo no corpo, Yggdrasil abriu lentamente a boca. Não há nada em comum. Foto. Com um estalar de dedos, Kim Ji-hun foi remontado ao seu estado original. Difícil de acreditar que ele havia sido despedaçado, seu corpo voltou completamente ao normal.
Então ele se transformou novamente em uma espada, inserida no salão das espadas. Yggdrasil bateu na espada algumas vezes e disse ao governador: Este aqui, se continuar crescendo, vou usá-lo como minha espada. O nome, certo, seguindo o nome de Blue, vamos chamá-lo de Seong Jihan. Entendido. Vamos renomeá-lo agora? Não, ainda não é o número 1, certo? Darei quando se tornar o número 1. Por que ela está decidindo se vai dar meu nome ou não? Enquanto a pessoa em questão ficou perplexa. Yggdrasil olhou em volta. Precisaremos de mais espaço para acomodar as espadas agora. Sim, o padrão atual não pode acomodar todas as novas espadas azuis. Bom, vamos expandir com antecedência. Tocar, tocar. Enquanto ela batia no chão algumas vezes com o pé. Zing. A luz irrompeu do padrão desenhado no chão e começou a se expandir bastante. E desta vez, um grande número de espadas azuis de baixa compatibilidade será produzido em massa. Distribuiremos todas elas para as forças de defesa. Sim, entendido. Nós nos retiramos dos planetas fronteiriços, então deveríamos ser capazes de defender todo o resto. Ouvi dizer que o administrador vermelho evita cavaleiros azuis que se parecem com o dono da arena. Acho que podemos bloqueá-lo o suficiente. Parecia que eles planejavam implantar cavaleiros azuis parecidos com o Once em todos os planetas através da produção em massa de espadas azuis. Após o abandono de todos os planetas fronteiriços de Renki C e D. Dado que tinham distribuído presentes a toda a humanidade, parecia um cenário plausível. Preciso atacar o máximo que puder antes que os cavaleiros azuis sejam enviados. Enquanto Seong Jihan estava pensando isso. Então, por favor, continue cuidando das coisas até eu descer pessoalmente. Sim, entendido. Yggdrasil deixou essas palavras com o governador e desapareceu. Ela planeja descer à Terra pessoalmente. A humanidade tornou-se mais importante à medida que o conflito com o administrador vermelho se intensificava. Parecia que Yggdrasil pretendia colocar todos os seus esforços nisso. SSSS. Depois de confirmar que o avatar de Yggdrasil havia desaparecido, Seong Jihan emergiu da espada. O padrão da árvore do mundo está amplamente espalhado pela cidade. Abaixo de Nansa. O padrão da árvore do mundo que se espalhou até o centro de Seul. Esse padrão, expandido dezenas de vezes mais do que antes, era nada menos que um indicador de quanto a Yggdrasil havia investido aqui. E então, espada azul Seong Jihan, em. O administrador verde, não conhecendo a verdadeira identidade de Kim Ji-hun, pretendia fornecer esse nome diretamente. Relembrando o que aconteceu, Seong Jihan levantou um canto da boca. Isso funciona bem, vou decapitar você com o nome de Sang Jihan. Para receber esse nome, ele precisava estar em primeiro lugar em compatibilidade. Eu deveria começar a aumentar a compatibilidade agora. Seong Jihan decidiu fazer crescer a espada azul de Kim Ji-hun.